E hoje recebemos aqui no estúdio do Globo, no Rio de Janeiro, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Ele é do União, está no segundo mandato como governador de Goiás, já teve vários mandatos como senador e como deputado. E o prefeito do Recife, em Pernambuco, João Campos, ele é do PSB, um dos mais jovens prefeitos de capitais do Brasil, um dos mais bem votados, seu segundo mandato. Teve antes também um mandato de deputado federal e, salvo engano, de deputado estadual também. Não, só federal, só foi direto para federal. Bom dia a vocês, muito obrigada por terem aceitado nosso convite para estar aqui nessa manhã. Bom dia, Vera, bom dia, governador Caiado. Para mim é uma alegria estar aqui. Dizer que eu espero que seja uma boa conversa, um bom debate, fazer aquilo que eu tenho dito e que acredito, que é poder fazer o debate no campo das ideias e poder falar de trabalho, de resultado. Eu acho que o Brasil precisa de mais gente que possa sentar junto, ter discordância em algumas ideias, mas ter muito respeito. Então, inclusive, o governador Caiado tem acompanhado, tem feito um trabalho que o Brasil reconhece também, né, com resultados importantes, e mesmo estando em campos políticos diferentes, a gente pode reconhecer o trabalho um do outro e fazer um bom debate. É isso, bom dia, governador. Primeiro, agradecer o convite, sem dúvida alguma, esse jovem que é aí uma das maiores expressões dessa nova geração da política, fui colega de seu pai, e que todos têm dito aí, não tive a oportunidade ainda de lhe visitar, tá certo? Mas já está convidado, viu? Nós vamos passar lá um dia, da mesma maneira, o estado de Goiás está sempre de portas abertas, e sempre foi a minha vida, grande parte, como a Vera colocou, dentro do parlamento. Certo? Sempre foi um debate de conteúdo, de pessoas que discutiam ideias, mas não tem por que ter essa ruptura do ponto de vista de convivência, de troca de experiência. É isso que alimenta a boa gestão. Eu construí um grande entendimento no meu estado quando fui eleito, tinha 14 prefeitos na minha base, cheguei ao final do meu governo com apoio de mais de 240 prefeitos, de 246. Então, quer dizer, eu sempre construí a política respeitando o ponto de vista ideológico de cada um, mas respeitando o resultado das urnas. Aí eu me curvo, eu chamo urna de Vossa Excelência. Então, o que a urna decide, cabe a mim respeitar. E é assim que eu faço a política a vida toda e tem sido extremamente positivo. Gente, eu queria começar, esse é o nosso debate sobre futuro, mas sobre um fato da semana que impacta fortemente o futuro do Brasil. Foi determinada nessa semana a tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros, ela passa a vigorar a partir da semana que vem. Tem ainda uma série de dúvidas sobre se novas exceções serão abertas, mas o fato é que pelo menos 42%, 43% do que a gente exporta está sujeito a uma taxação bastante grande, e as motivações para isso são em grande parte políticas. Queria ouvir vocês sobre o impacto disso, tanto nos estados, na cidade de vocês, quanto para o Brasil, e qual deveria ser a nossa postura do governo brasileiro, das instituições brasileiras, diante de um governo dos Estados Unidos, que é um grande parceiro, mas que está em rota de colisão com o Brasil. Primeiro, Vera, dizer que esse é um tema absolutamente novo, né, e atípico. A postura de você pegar dois países que têm mais de 200 anos de relação comercial e partir para um enfrentamento desmedido, eu acho que, primeiro, não é bom para ninguém. É algo que não ajuda, principalmente o empreendedor brasileiro, o trabalhador brasileiro, isso não agrega. Um segundo ponto é que o componente feito com o Brasil, diferente de outros países, ele teve explicitamente um componente direcionado político, né, na própria carta, citando instituições brasileiras, um ex-presidente brasileiro que está sendo, enfim, sofrendo um processo de investigação, de denúncia. Então, é preciso separar as coisas. Primeiro, separar, não tem como negociar ou tratar sobre uma corte de outro país, sobre um processo investigatório de outro país. Isso não pode ser negociado, mas tem que se tratar sobre um ambiente econômico e buscar uma solução para isso focada no empreendedor e no trabalhador brasileiro. A gente vê o vice-presidente Geraldo Alckmin liderando esse processo. Ele conseguiu, inclusive, agora quase um pouco mais de 40% do que havia sido taxado, saiu desse rol de taxação. Ainda precisa de conquistas, então acho que é um primeiro passo já importante, mas não é um trabalho concluso, precisa avançar mais. Lá no nosso estado, por exemplo,
tem 90% da produção e exportação de manga e uva do Brasil sai do Vale do São Francisco, no sertão baiano e pernambucano. Eu falava há pouco com o ex-prefeito Miguel Coelho, de Petrolina, que conhece bem a produção na área, inclusive é do União Brasil também, e a gente falava sobre a importância, porque 30% do mercado de exportação é americano, mas mesmo sendo só 30% exportado para lá, o preço já caiu 75% da manga, por exemplo. Então, é importante, e o vice-presidente Alckmin disse que está tratando, para que as frutas do Vale do São Francisco e a manga, por exemplo, possam conseguir sair desse rol de taxação, e o vice-presidente se comprometeu em ajudar a isso. Isso é muito importante. Então, acho que a gente precisa deixar a mesa do diálogo aberta, o tempo inteiro intensificar o diálogo, buscar uma solução de caráter técnico, principalmente, preparar medidas como a gente vê que está sendo anunciada e devem ser anunciadas pelo governo do presidente Lula Alckmin, para mitigar esses danos daquilo que não conseguir um acordo. É preciso ter uma política nacional para mitigar esses danos, isso deve ser feito, e buscar manter a altivez e a soberania do país. Então, é momento de negociar, dialogar, mas não pode baixar a guarda, e a gente precisa compreender o pano de fundo disso. Eu queria terminar dizendo isso, que a gente sabe que há uma movimentação e uma motivação econômica por trás. Essa motivação econômica, ela tende a enfrentar um multilateralismo, relações comerciais do Brasil com outros países, mas ela tem também um interesse das grandes companhias de tecnologia, das Big Techs, não só porque são detentoras dos dados de todo mundo, passam por ali, mas o meio de pagamento. Para você ter ideia, o Pix, que é uma conquista do Brasil, movimentou 27 trilhões no ano passado. Todo o mercado de cartão de crédito, 2,7 trilhões. O Pix é 10 vezes maior em movimentação financeira do que o mercado de cartões. Se você for na Europa, for na Ásia, for nos Estados Unidos, não tem um meio de pagamento direto como o Pix. Tudo isso é por cartão. A gente está falando de uma ameaça real, que o Brasil construiu uma tecnologia e qualquer país pode ter uma cooperação em torno disso. Então, tem um pano de fundo econômico muito forte, tem uma cortina de fumaça política sendo criada e tem que ter capacidade de fazer com coerência, com tranquilidade e altivez essa negociação que tem que permanecer com os Estados Unidos. Governador. Bem, veja, eu quero claramente deixar aqui a minha posição. Eu sou 100% contra o tarifaço. 100%. Acho que essa é a minha posição. Eu estava numa missão ao Japão, quando recebi a notícia, cancelei parte da minha missão, retornei ao Brasil. Imediatamente nós buscamos ali com todas as entidades de classe, todo o setor empresarial, construir alternativas, como nós temos um fundo de equalização, buscar quais as empresas que sofreriam mais, principalmente cuidando da sobrevivência da empresa, cuidando ali do emprego. Aquilo foi a nossa preocupação principal. A partir daí, nós temos também um fundo de estabilização econômica do Estado, tá certo? Temos um outro fundo que será lançado terça-feira agora na Bolsa, na B3 em São Paulo, tá certo? Com base, que é um fundo creditório, com base de ICMS. Tudo isso com... Isso já seria ou já é uma medida ligada ao pós-tarifaço? Já era uma medida anterior ou é de... Já era com o objetivo de desenvolver alguns projetos, como, por exemplo, o nosso na área de biometano. Nós somos um estado que estamos desenvolvendo muito essa tecnologia de biometano e toda a frota de Goiás, de ônibus, vai passar agora a ser abastecida com biometano. Então, nós vamos sair bem à frente com essa tecnologia que nós temos, mas como também trouxemos da nossa viagem à Índia também com a tecnologia deles. Então, nós estamos desenvolvendo muito isso. Então, nós cuidamos, como fiz no Covid, tá certo? Então, naquelas dificuldades todas, poder sustentar aquelas empresas com uma dotação orçamentária. Hoje, o Estado é equilibrado do ponto de vista fiscal, e aí já havia sido projetado esse fundo creditório, que será lançado terça-feira agora na Bolsa. Com isso, nós teremos aí um caixa de mais de 700 milhões de reais, mais a nossa taxa de equalização em mais de 400 milhões de reais, e, se necessário, nós temos o fundo de equilíbrio econômico que o Estado criou por uma emenda constitucional que eu reservo
4 bilhões de reais para amanhã projetos futuros que sejam interesse do governo ou em condições adversas que venham ocorrer com o Estado. Então, nós temos hoje 3 mecanismos, mas eu quero deixar claro que eu estou um pouco otimista, tá certo, com este assunto, porque eu tenho mantido contato direto com o Gabriel Escobar, que é a pessoa responsável pelo escritório dos Estados Unidos na Embaixada Americana. Ontem mesmo eu falei com ele, tá certo, bastante, e dizendo a ele, olha, nós não tem por que comprometer principalmente a parte de carnes, não é? Que Goiás sente muito, a parte de açúcar também sente. Então, são várias outras áreas, couro, enfim, essas exportações que têm um direcionamento quase que direto aos Estados Unidos. Eu disse a ele, olha, não tem sentido, eu já tenho colocado para você, ele disse, olha, cara, eu tenho repassado tudo ao secretário de governo, Marco Rubio. Então eu disse, olha, é fundamental, até porque os grandes investimentos hoje dos americanos no Brasil, tá certo? Em minerais críticos é em Goiás. Pra você ter uma ideia, Vera, você tem o sul da China, que tem terras raras pesadas, e Goiás, que tem terras raras pesadas. Eu sou o único estado no Ocidente, no Ocidente, que tem uma mina funcionando de terras raras, já produzindo. Outra que vai se instalar agora na cidade de Nova Roma, outra na cidade de Iporá. E a concentração das terras raras pesadas de Goiás é superior das terras raras da China. Então, olha, não tem por que nós estarmos nessa queda de braço, tá certo? Porque, sem dúvida nenhuma, essa parceria nossa, do ponto de vista do que nós temos de tecnologia, de todos os nossos dados nos data centers nos Estados Unidos, toda essa parceria nossa na área de ciência, de inovação, de tecnologia. Por exemplo, grande parte da minha área de saúde, por exemplo, a aparelhagem, quase que a totalidade, tá certo? São aparelhos americanos. Você já pensou bem uma restrição dessa? Ou amanhã tem uma reciprocidade por parte do governo federal? Então, esse diálogo, ele é fundamental e eu tenho me esforçado sempre. Foi a terceira audiência que eu tive com o Gabriel Escobar, a última foi ontem, e ele ainda disse, olha, cara, foi prorrogado até dia 6 de agosto, e realmente eu estou esperançoso que esse avanço aconteça e a gente possa liberar ainda mais, voltar a carne para os 10%, como era antigamente. Certo. Agora, vocês dois estão em lados bem diferentes do espectro político. O senhor é um opositor do presidente Lula e o prefeito é um apoiador. A gente tem esse contexto político das sanções. Queria ouvir de vocês, a gente pode até alternar quem vai começar respondendo, o senhor pode começar falando, governador, sobre essa questão de atrelar a taxação às decisões do ministro Alexandre de Moraes, às decisões do Supremo, alegando, inclusive, que isso põe em risco a segurança dos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, anunciando sanções pessoais e familiares ao ministro Alexandre de Moraes. Queria ouvir do senhor, o senhor é de direita, mas é um defensor ardoroso da soberania nacional. Queria ouvir do senhor como o senhor vê essa decisão e do prefeito também. Bom, vamos lá. Este é um assunto que você sabe muito bem, que, como médico eu sou, a diferença é a dose. Remédio que cura é o mesmo que mata. Tá certo? É a dose. O que aconteceu? Perderam o limite da dose. Tá? De ambos os lados. Certo? Não precisava de impor uma tornozeleira, não precisava-se de impor uma Magnistic. Certo? Então isso tudo, tá certo? Está dentro de um cenário que é preocupante. É gravíssimo. O senhor acha que é comparável? Por exemplo, os Estados Unidos têm essa função de regular a justiça brasileira? Não é isso. Eu estou falando para você que quando você deteriora o relacionamento, você não tem como analisar, tá certo, a extensão de um dano em relação ao outro. Olha, isso é a visão. Sim, Vera? Então você não tem... Nós não temos que estar discutindo sintoma. Nós temos que estar discutindo causa. Porque se eu tenho, com a minha função como governador, 24 anos no Congresso Nacional, se eu não souber diferenciar o que é causa de sintoma, aí fica caro. Se você quiser discutir de forma fatiada o problema,
Aí tudo bem. Agora, se você quiser discutir na inteireza o problema da crise hoje instalada entre o governo brasileiro e o governo americano, aí é outra coisa. Eu acho que o que é importante para nós discutirmos neste momento não é fatiar o problema. A inteireza do problema diz o seguinte, olha, tem até uma matéria do New York Times, se não me engano, ontem, dizendo é o único presidente de um país no mundo que resolve declarar guerra ao Trump. Fala certo? declarar guerra, fala responder à altura. Bom, então, tudo bem, tá certo. Se você vê, responder à altura significa o quê? Que os outros todos, tá certo? O Narendra Modi foi lá para dentro conversar, tá certo? E resolveu o problema da Índia, o da Indonésia, o do Japão, né? Ao mesmo tempo a União Europeia. Então todo mundo foi resolver o seu problema. Você quando elege um governador, um prefeito, um presidente da República, tá certo? Você não elege para que ele seja simpático ou antipático a um chefe de poder. Você o elege para que ele cuide do seu país. Agora, não se pode, embasado nisso, tá certo? Dizer a você que, olha aí, nós temos que cuidar da soberania. E por isso é que eu falo, você deve cuidar da soberania quando você dá o bom exemplo. Você governa pelo exemplo, você não governa pelo discurso. Então, o exemplo de soberania, ele não existe hoje no Brasil. Tá? João Campos é do estado de Pernambuco. Ceará e a Bahia, hoje, apareceram entre os estados que têm hoje a maior incidência entre as 10 cidades mais violentas hoje do país, tá certo? Estão nos 3 estados que eu citei aqui, tá certo? Bahia, Ceará e Pernambuco. Aonde lá a soberania não é do estado, a soberania é do narcotráfico. Agora o tá senhor certo? já deu uma volta, já Não, foi para outro assunto. Não é volta, é que você fala de soberania. Se eu amanhã for lá na Argentina e mandar soltar a Cristina Kirchner, ele foi lá na porta da casa dela e mandou soltá-la. Não mandou soltar, Não é? governador. Não é isso? Então, quer dizer, você há de convir que soberania você não pode, Vera, ter um viés apenas. Você tem que ter uma noção da postura e da liturgia do cargo de presidente da República, tá certo? Certo. Ah, você conversou com o presidente dos Estados Unidos? Não conversei porque eu não tenho nada a tratar com ele. Calma. Gente, se nós temos hoje uma parceria de 200 anos na área de tecnologia, de inovação, de dados, eu lhe pergunto, onde é que estão os dados do governo federal? Onde? Todos eles. Estão no banco de dados da Amazon na Virgínia. Esse aqui é técnico nessa área, é craque nessa área. Todos lá. Deixa Aí eu o ver ele um governo- pouquinho, a aí gente o está se governo- estendendo aí o demais governo aqui federal nessa disse, resposta. aí o governo lá vai romper as ligações todas. Aí você vai funcionar como a máquina? Mas quem Então, está fazendo tudo isso são os Estados Unidos. Mas deixa eu ouvir o não, mas eu prefeito tô um falando pouquinho, que- porque senão mas eu a sei, gente Vera, se mas eu estou estende dizendo muito. a você, não é só é concluído, mas o que eu quero dizer a você é que essas coisas você não consegue se você passar a discutir desta maneira, certo? Esta crise, ela interessa ao Lula mantê-la, porque é a primeira vez na vida que teve um crescimento da popularidade nas pesquisas. Essa é a verdade nua e crua. Então vamos fazer o diagnóstico correto. Ele quer manter essa crise por uma questão de popularidade. Agora, você sabe que essa é uma crise que pode impor a nós sérias econômicos, consequências econômicas. Não Claro. pode ficar na brincadeira. Então eu tenho atuado para recuperar a economia do meu estado. Tá certo? E acho que o presidente deveria recuperar a economia do país e não ficar com essa Perfeito. queda de braço para lá e para cá. Diga lá, prefeito. Vamos lá, Vera. Primeiro, a medida de tomar uma decisão explícita, querendo colocar culpa ou responsabilidade numa instituição de outro país, isso é completamente desmedido e não pode ser aceito. Basta você mudar a ótica. Então, se o Brasil tomasse uma medida lá atrás contra uma corte americana porque estava num processo de condenação do presidente Donald Trump e o Brasil impusesse uma sanção aos Estados Unidos e falasse, ó, se vocês não anistiarem ou deixarem de punir o ex-presidente Donald Trump, a gente não vai tirar essa sanção brasileira aos Estados Unidos. Seria uma coisa absurda. A recíproca é verdadeira, então não tem como misturar os dois assuntos. Por isso que é importante ter clareza, que eu vejo primeiro como uma cortina de fumaça. Ele querer atacar as instituições e querer colocar a responsabilidade no processo
do ex-presidente Bolsonaro, eu acho que é uma cortina de fumaça. O real interesse eu acho que é econômico por trás disso. Isso é um primeiro ponto. E um segundo ponto é que a gente precisa buscar uma solução, porque o impasse não interessa ao Brasil. Não é bom para o Brasil ter. Então, o senhor discorda dessa visão de que o presidente Lula vai querer esticar a corda da crise para se beneficiar? Não, eu vejo que o presidente, eu tive inclusive uma conversa com ele semana passada, ele está com uma visão muito lúcida disso, muito coerente. Ele sabe que é um absurdo o que foi feito, mas que precisa buscar uma alternativa. Agora, é preciso ter uma clareza que hoje os Estados Unidos não quer conversar. Ele não quer fazer um processo organizado de discussão, funcional. Aí coloca 4 pessoas do 4º, 5º escalão para conversar, e depois vai subindo um pouco. Ele escalou o vice-presidente para tratar disso. As primeiras conquistas já saíram, né? 700 itens fora dessa pauta. Então, eu sinto que o presidente está com a clareza do que está acontecendo, não deve querer prolongar isso, quer resolver o quanto antes. Agora, é claro que isso traz uma repercussão de leitura política no primeiro momento. Por quê? Porque você tem, inclusive, um deputado brasileiro, filho do ex-presidente Bolsonaro, nos Estados Unidos, manhã, tarde e noite, gravando vídeo e tomando medidas contra o país declaradas por ele. Isso, claro que é um absurdo. Então, as pessoas estão vendo isso, né? As pessoas estão enxergando. Tanto é que você olha, por exemplo, a fala do governador Caiado. Ele é muito coerente ao colocar aqui, eu sou contra o tarifaço, porque isso é ruim para um estado como Goiás, que produz para o mundo inteiro. Então, você tem, a sensação que eu tenho é que no meio dessa confusão, você tem 2 grandes times. Você tem um time de quem quer atrapalhar e um time que quer resolver. Eu acho que o governador está nesse time que quer resolver, eu estou no time que quer resolver, eu vejo o presidente e o vice-presidente querendo resolver também. Agora, tem uma minoria que quer atrapalhar, tanto no Brasil quanto fora. A gente precisa buscar, porque agora não é a cor do partido, não é a posição política, nós temos que defender o interesse do Brasil. Então, a gente não pode ter terras raras do Brasil sendo negociadas, a gente não pode abrir mão de uma soberania tecnológica, e a gente tem que ter noção com quem a gente está fazendo essa disputa também. Os Estados Unidos é uma grande potência do mundo, então ninguém vai cometer a insanidade de romper uma relação, de brigar ou coisa do tipo. Agora, tem que ser resolvido. Tem que ser resolvido. Meu sentimento é que hoje isso quer ser resolvido. É como se você pega num estado e aí você tem um prefeito de determinada cidade que está brigando com uma outra pessoa da política. E aquilo vai escalando. Então, começou um secretário tratando, uma liderança, tudo. E eu acho que vai chegar. Certo. Espero que chegue ao momento em que os 2 presidentes possam conversar e falar, está superado, bola para frente e vamos continuar trabalhando. Vamos mudar a nossa pauta aqui agora. Vocês 2 são gestores públicos bem avaliados nos seus governos, reeleitos com uma boa margem, graças ao trabalho bem avaliado, tem maioria, tanto o senhor na Câmara Municipal quanto o governador na Assembleia, mas um pouquinho antes da gente começar aqui, a gente vinha discutindo a dificuldade que existe no plano federal hoje de se gerir o orçamento. Vocês 2 concordaram que o orçamento da União hoje em dia está ficando muito disfuncional. O senhor é pré-candidato a presidente agora e o senhor tem um futuro pela frente que provavelmente chega a planos nacionais. Como fazer para desarmar essa bomba que torna o orçamento da União tão disfuncional? Tem um jeito de voltar essa pasta de dente para dentro do tubo? Eu primeiro acredito que a gente tem que ter um diagnóstico correto. O orçamento brasileiro hoje é disfuncional. Ele é disfuncional quando ele pega o tamanho do que tem de discricionariedade por parlamento decidir. Ele é disfuncional quando você pega um volume de incentivo fiscal que muitas vezes é mal focalizado. Inclusive, muitas vezes questionam, vai para o Norte, Nordeste, Centro-Oeste o incentivo fiscal. Se você pegar o incentivo fiscal brasileiro per capita, a maior parte está no Sudeste do país. Então, você tem um orçamento disfuncional, ponto. Você tem uma relação institucional que também está desorganizada no Brasil, está desorganizada. Então, é preciso resolver isso. Isso não virou assim do dia para a noite. Também não vai ser resolvido do dia para a noite. Eu acho que é preciso fazer um acordo de uma transição, que isso valha para a próxima legislatura, daqui a 4, 5 anos, mas que comece a valer o primeiro passo ser dado a partir de agora. Eu vou citar um exemplo concreto. Eu acredito
no equilíbrio. Eu acho que nada na vida pode ser desequilibrado, inclusive as contas públicas. Não tem como você fazer um grande investimento numa cidade, num estado, se você não tiver capacidade de fazer projeto, de contratar operação de crédito, de ter investimento, de melhorar o custeio da máquina. Então, é cobrado agora um corte ao governo federal para se adequar ao arcabouço fiscal. Eu acho que esse corte ele pode ser feito. Agora, ele deve ser seguido por um compromisso também do Legislativo e do Judiciário de realizar um enxugamento do orçamento. Não é razoável que você corte só um recurso do SUS ou da educação e você não reduzir um valor de emenda, por exemplo. Isso tem que ser discutido. Então, a sensação que eu tenho é que é preciso se construir um acordo de transição do orçamento brasileiro e que esse acordo inclua os três poderes, que sentem na mesa e que faça isso de preferência sem ser na briga, mas que faça isso tendo a compreensão de que tem que ser revisto. Para isso tem que reduzir emenda, vai ter que reduzir o custo do Poder Judiciário. Super salários. Tem que reduzir, não tem como você organizar se cada parte não ceder um pouco. Então, eu vejo que está disfuncional. Quem gere orçamento sabe disso. E é fundamental, para terminar, que se busque isso num ambiente de harmonia. Agora, você só consegue fazer isso se cada um tiver noção. Se o Congresso achar que está tudo bem, que está tudo maravilhoso, não vai querer rever. Então, eu espero que se tenha alguma lucidez e que sentem à mesa para poder fazer essa construção. É viável isso, governador? Olha, eu posso falar com experiência hoje, não só de deputado federal e senador, mas agora no meu segundo ano de governador. Eu acredito, Vera, muito na liderança do governante. Tá? O governante ele tem que ter autoridade moral para poder governar. Se não tiver autoridade moral, ele não governa. Ele está aí dependendo, ele é porta-voz de terceiro, é preposto de terceiro. Então, ele tem que ter autoridade moral. Segundo lugar, ele tem que entender que ele, no sistema presidencialista, ele é que tem que tomar as primeiras ações, as primeiras medidas. Não é esperar do Congresso e nem do Supremo. Eu assumi o governo de Goiás, o governo estava destruído. Era bloqueado no Tesouro, endividado, todo quebrado, devendo salário de funcionário, novembro e dezembro, devendo os fornecedores do Estado, quebrado, bloqueado, com 11 milhões de reais em caixa e 6 bilhões e 800 milhões em dívidas. Bom, o que é que eu fiz? Chamei todos os poderes, Assembleia, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, Ministério Público, e disse ele, olha, a situação é essa, é o caos. Então, de hoje em diante, tá certo? Eu vou repassar 20% a menos do 12º. Aí todo mundo disse, pois não, é certo, governador, o senhor está de verdade, o senhor está mostrando a radiografia real do Estado, é essa. Tá bem, nós vamos ajudar o governo. Todo mundo convergiu, tá certo? 25% a menos. O Tribunal de Justiça ainda me fez um empréstimo de 180 milhões para acabar de pagar o servidor que não tinha onde tomar dinheiro emprestado. Hoje é um Estado que tem 15 bilhões de reais em caixa, tem um fundo de estabilização econômica, paga tudo em dia. Sou o primeiro lugar na educação no Brasil, sou o segundo lugar na educação, no ensino fundamental da educação na idade certa, na alfabetização na idade certa, sou o Estado mais seguro do país, é o Estado que tem hoje a maior política social de emancipação das pessoas, onde só na área social nós investimos mais de 3 bilhões de reais por ano. Então, isto mostra que quando você tem o equilíbrio fiscal que ele citou, você passa a governar tranquilo com a sua Assembleia, com os poderes, recebendo o 12º corretamente, mas você tendo a mão firme de não deixar deteriorar o relacionamento. Por isso é que eu faço uma crítica aqui ao governo federal, porque quando o Lula ganhou, ele disse, a primeira coisa que eu vou fazer no meu governo vai ser pacificar o país. É o que eu disse, eu vou pacificar o país. Se eu assumir o governo, o primeiro ato meu vai ser anistiar todo mundo e acabar. Vou fazer Mas igual o isso Juscelino. pacifica? Como? Isso pacifica, o senhor acha? Não tenha dúvida. Igual o Juscelino fez, tá certo? E com situações mais graves do que essa, tá bom? Lá que tinha realmente a derrubada dele pelo pessoal da aeronáutica, tudo, em Aragaça, Jacareacanga, e tudo reação mesmo militar na época que ele controlou. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, pacificar tudo. Vou buscar que haja um respeito recíproco entre os poderes. E vou buscar esse entendimento nos demais países, que, sem dúvida nenhuma, o diálogo hoje... Olha, Vera,
o Oriente Médio já mandou no mundo na época do petróleo. A China está mandando agora em terras raras, tá certo? Pesadas. O Brasil é o único, Goiás é o único que tem esse patrimônio que o Brasil todo precisa para desenvolver as tecnologias mais modernas. Seja de ressonância magnética, de ímãs, de drones, de armas até mais sofisticadas. Toda essa área depende desse minério que é nosso. Eu criei em Goiás uma autoridade estadual de minérios raros, tá certo? De minerais raros. Então, isso tudo é projetar o Brasil para frente. O que nós estamos discutindo aqui nessa reunião sua de hoje é o futuro do Brasil. Nessa reunião você nos convocou para discutir o futuro do Brasil. O futuro do Brasil é inteligência artificial, que hoje Goiás tem o primeiro curso de inteligência artificial do Brasil, centro de excelência em inteligência artificial no Brasil. A única lei, alguns estão contestando a lei, não sei qual a opinião do João, mas, por exemplo, Goiás foi o único estado que já sancionou uma lei de inteligência artificial que hoje a Amazon está com interesse em botar um data center em Goiás. Por quê? Não é uma visão punitiva feita por alguns advogados que acham que tudo que acontece nessa área tem que ser punido. Não. Bem punido o que faz o uso indevido. Agora, a lei é uma lei, sem dúvida nenhuma, aberta para que haja cada vez maior desenvolvimento nessa área de ciência. Nós estamos avançando hoje, você está vendo aí a notícia. Olha, se o Brasil importar, tá certo, fertilizante da Rússia, vai ser punido pelos americanos, tá certo? Nós já estamos desenvolvendo em Goiás pesquisa, tá certo, de pó de rocha. Quem está avançando é o senhor já está indo lá na frente nos assuntos, já está me deixando lá para trás. Não,